Antes de fazermos uma análise sobre o poder, que é um dos momentos mais importantes dessa obra da Simone Weil, convém primeiramente mostrar que nem tudo é opressão. Ou seja, é necessário distinguir a contenção, a limitação necessariamente imposta tanto pela natureza como pela sociedade de uma opressão propriamente dita. Se o objetivo da Simone Weil com essa obra é justamente contribuir para mitigar ao máximo essa opressão, o primeiro movimento que precisa ser feito é o de dizer o que é a opressão. Então, mais uma vez, a opressão não é qualquer limitação da liberdade, não é qualquer necessidade, não é qualquer obstáculo que se configura uma opressão. A opressão, para ela, se dá na medida em que, por provocar uma separação entre quem exerce essa opressão e quem a sofre, os últimos são colocados ao arbítrio dos primeiros, que fazem pesar até o esmagamento físico e moral a pressão dos que mandam sobre os que obedecem. Então, opressão é isso. É quando aquele que manda faz pesar até o esgotamento físico e moral, né, o seu poder sobre aquele que obedece o seu comando. Então, nesse sentido, sim, é preciso que a opressão seja combatida. Mas mesmo considerando isso, é muito difícil crer na possibilidade de suprimir essa opressão. Vocês começam a perceber que há um tom pessimista nas análises de Simone Weil. De fato, ela vai estudando todo esse contexto de opressão e ela vai dizer que a própria história, ela dá provas do quão difícil é a libertação dessa opressão. Normalmente, as tentativas de libertação, elas fracassam. Um dos maiores exemplos, né, desse fracasso é a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela é emblemática por ter sido aquela revolução que conseguiu efetivamente eliminar uma forma de opressão, mas que imediatamente colocou o povo sob o jugo de uma opressão diferente. Então, normalmente, é assim que se dá na revolução, né? Você supostamente tira o povo de um tipo de opressão, mas coloca ele sob o peso de uma opressão nova. Isso por quê? Por conta da necessidade de expansão do poder. Então, a análise que ela faz do poder é importante em todo esse diagnóstico por ser essa sede de poder uma das maiores causas da opressão. Muitas pessoas falam, por exemplo, do egoísmo como sendo um grande problema, né? As pessoas buscarem o seu próprio interesse ou as pessoas buscarem o lucro. Não se trata somente disso. Se fosse só isso, estava tudo tranquilo, estava beleza, dava para suportar. Mas, na verdade, o que move a sociedade é uma busca insana pelo poder. E aí o que ela vai dizer é que a conservação do poder, ela é para os poderosos uma necessidade vital. Então, aqueles que têm poder, eles buscam de toda forma conservá-lo. Mas essa estabilidade do poder, ela é impossível de ser alcançada. Porque, na verdade, não existe o poder propriamente dito. O que existe é uma corrida pelo poder. Então, há aí um paradoxo que faz com que as pessoas que se colocam, né, nessa aventura da busca insana pelo poder, elas acabam colocando a sua própria vida, né, à disposição disso. Ou seja, elas trocam a própria vida pelo poder.
E aí, isso vai ser apresentado pela Simone Weil como uma espécie de loucura. Por quê? Porque é uma inversão de fins e meios. O poder, ele é um meio, ele não é um fim. O poder é você deter a capacidade de realizar algo. Então, quando você detém algum tipo de poder, por exemplo, o poder econômico, aquele poder, ele te dá a capacidade de realizar certas coisas. Quando você detém, por exemplo, um poder político, né? Ele é um meio para que você consiga algo. Só que pelo próprio fato de o poder não ter um objeto em si mesmo, ele acaba se tornando paradoxalmente um fim absoluto. Então, as pessoas que não conseguem refletir, né, sobre a finalidade das coisas, sobre o sentido das coisas, elas acabam totalmente encegueiradas, fazendo daquilo que deveria ser apenas um meio, um fim. E gasta a sua vida nisso. Se a gente for tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade, o que é que a gente vê? Pessoas, né, gastando a saúde, perdendo a sua vida em família, porque vivem totalmente voltada para o objetivo de ganhar dinheiro. Ora, mas o dinheiro ele é apenas um meio para que você alcance um bem-estar na vida. Quando você compromete a sua própria vida para adquirir esse dinheiro, não parece uma coisa insana? Pois é essa insanidade que move toda a nossa civilização. A gente está completamente imerso nessa corrida insana pelo lucro, nessa corrida insana pelo poder, né? Então, essa corrida pelo poder, ela exige esforços ilimitados que acabam comprometendo a própria vida de quem nela está empenhado. Então, a luta pelo poder, ela escraviza tanto os poderosos como os fracos e submete os homens a uma espécie de vertigem, impondo-se a eles como um meio, como fins absolutos. Então, essa irracionalidade é diagnosticada pela Simone Weil e ela vai tentar colocar esse aspecto do poder como uma das causas, né, da opressão, e ela vai dizer que isso tenderia a se estender ilimitadamente se na própria natureza das coisas o poder não encontrasse o seu limite. Então, o que é que ela está dizendo? Essa situação paradoxal, essa loucura da nossa civilização, ela continuaria a piorar se não houvesse na própria natureza das coisas um freio natural para isso. E por que ela faz essa análise? Porque ela vai dizer que o poder ele tem uma materialidade limitada. O poder, por exemplo, ele só pode ser exercido sobre aqueles que se têm controle. Mas as formas de controle são formas limitadas. Então, existe uma limitação da materialidade do poder. Não obstante, não há uma limitação para a sede humana de poder. E aí você tem um paradoxo, né, que é o fato de que quem tem poder vai sempre querer mais e vai começar a jogar os seus tentáculos, vai começar a mandar, né? Vai começar a exercer o seu poder mesmo onde ele já não tem a possibilidade de exercê-lo. Ou seja, ele vai ultrapassar o campo que seria, de certa forma, possível ao seu exercício de poder. E quando ele faz isso, a natureza reage. Então, a própria sociedade reage e coisas imprevisíveis podem acontecer. É como se tivesse na própria natureza das coisas uma espécie de freio. Então, recapitulando um pouco, para Simone Weil, uma das maiores causas da opressão é justamente o poder, a sanha, né, pelo poder na relação humana, mas
você tem aqui um paradoxo, né? Esse paradoxo é o limite imposto pela própria materialidade do exercício do poder e a incapacidade daquele que tem poder de se limitar ao poder que ele tem, de querer buscar sempre mais. Então, esse poder ele nunca vai se estabilizar, né? Então, é esse o diagnóstico que ela faz.